Boa noite, estamos começando mais um Jogo do Poder pela Rede CNT de televisão, Canal 7, e hoje recebemos o professor de Ética e Filosofia Política, Clodomiro Manvart Júnior. Clodomiro, na madrugada da última quarta-feira, o Senado decidiu que a presidente afastada, Dilma Rousseff, vai a julgamento na casa. Foram 59 votos favoráveis e 21 votos contrários. Com esse resultado, fica cada vez mais difícil a Dilma Rousseff barrar o processo de impeachment. O que deve acontecer a votação final no dia 25 de agosto agora? Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que nos acompanham. De fato, nós tivemos essa sessão que faz parte do processo do julgamento, foi uma sessão de pronúncia, onde a presidente Dilma ela se torna agora ré, de fato, desse processo. E o que nós temos de sinalização ali é a questão da quantificação dos votos, porque, na verdade, o julgamento final, como você bem disse, que ocorrerá agora no dia 25 e 26 de agosto, ele precisa de 2/3 para que, de fato, ela seja definitivamente afastada da presidência. Isso corresponde a 54 votos. Então, nesse momento, dessa sessão agora do dia 9, nós já tivemos 59 votos. É uma sinalização de que há uma quantidade de votos suficientes para esse afastamento definitivo. Lembrando que essa sessão era uma sessão que necessitava apenas de maioria simples, 41 votos para que de fato ela se tornasse ré. Então, de 41, obtiveram 59 votos. É uma demonstração, como disse, do ponto de vista do governo, do Planalto, de que de fato o presidente interino ele vai se tornar o presidente de fato até 2018. A seu ver, ali, o Michel Temer, governo interino, tem administrado a presidência de uma forma interina ou ele já está pensando lá na frente com o impeachment da Dilma confirmado? Desde o momento que o Michel Temer assumiu a presidência de forma interina, todo o discurso dele, toda a sinalização é no sentido de governar de forma plena até 2018. Até a semana que passou, ele fez uma distinção entre a figura dele, de presidente interino, e a função da presidência. Então ele está exercendo a função da presidência, tomando medidas a longo prazo, na perspectiva, na convicção de que ele governará até 2018. Pelo menos isso que tem se manifestado e tem se demonstrado até o momento. Um aspecto importante a notar é como está a relação hoje do Temer com o Congresso Nacional. Veja, até o momento, o Temer ele conseguiu razoáveis vitórias dentro do Congresso Nacional, até por ter uma maioria decorrente de todo o processo aí de afastamento da presidente Dilma. No entanto, começa agora uma sinalização de certa insatisfação, sobretudo por parte do PSDB, em relação a essas concessões que o governo Temer fez, sobretudo em relação ao aumento do funcionalismo público. Na visão do PSDB, o governo deveria ter uma postura mais incisiva, mais radical do ponto de vista econômico, em relação ao ajuste necessário para que o governo pudesse colocar novamente a economia nos trilhos. Então você tem uma série de concessões que foram feitas durante esse percurso, sobretudo em relação ao aumento da remuneração do funcionalismo público em vários setores, e essa semana também nós tivemos o quê? Essa votação no Congresso Nacional em relação à renegociação das dívidas do Estado. E um dos pontos que o governo federal queria era o congelamento da folha de pagamento por 2 anos dos estados. E isso não foi aprovado em razão do quê? De um posicionamento do chamado Centrão, um conjunto de partidos, aí o PR, o PSC, que acabaram bancando a manutenção dos reajustes, até porque tem toda uma influência aí bastante significativa de certos setores do funcionalismo público. Então foi, de certa forma, uma derrota para o governo, sinalizando mais uma vez que o governo Temer ele faz muitas concessões. E isso tem desagradado, sobretudo, o PSDB, que começa a olhar com certo receio em relação, sobretudo, ao mercado. O mercado que esperava um ajuste mais eficaz, mais eficiente, mais duro, e não é isso que tem sido verificado, notado nesses meses aí do governo interino Michel Temer. Você foi um do primeiro entrevistado que eu tive aqui no programa, e lá atrás você analisou o governo Michel Temer de uma forma. No último dia 12, o Michel Temer completou 3 meses de governo. Apesar das polêmicas dos ministérios também, já dá para fazer uma avaliação diferente daquela? Olha, o que eu acabo de dizer é um pouco já envolvendo essa questão da avaliação.
o Michel Temer ele assume o governo com uma expectativa muito grande em relação ao mercado. O mercado olha de maneira muito significativa, muito positiva. Por quê? Porque se esperava um ajuste econômico, sobretudo com a figura do Meirelles como ministro da Fazenda. Agora, nesse percurso, de fato, o governo Temer ele fez várias concessões, com vários setores, né? E voltou atrás em várias decisões que ele havia tomado. Então isso, de certa maneira, fragiliza um pouco o governo, porque não é um governo que tem pulso forte, né? Por outro lado, você pode ver até de forma positiva, é um governo que negocia, mas para aqueles que esperavam um governo mais proativo, mais firme, ele acaba demonstrando o quê? Uma certa maleabilidade e retomando, né, posicionamentos que ele havia decidido anteriormente. E isso, sobretudo, no aspecto econômico. Então, há hoje uma certa desconfiança se, de fato, ele assumindo o governo definitivamente, caso a presidente seja, de fato, afastada, se ele vai ter o quê? Pulso firme para levar adiante o quê? Esse controle nas contas públicas e, sobretudo, assegurar o quê? A confiabilidade do mercado para a retomada do crescimento econômico. O Ministério Público Federal tinha concluído, né, que as tais pedaladas fiscais não configuravam realmente os crimes. Isso pode influenciar na defesa da Dilma ou vai influenciar também nos votos ou não? Olha, pelo que nós temos nesse momento, do que aconteceu essa semana, fica bastante evidenciado que o julgamento é político. Né? Ou seja, o que manda agora é a composição da maioria para o afastamento. Quer dizer, o que está sendo levado em consideração é se você vai alcançar 54 votos favoráveis ao impeachment ou não. Né? E quando nós falamos que o julgamento é político, não sinaliza para nós, no nosso horizonte, um debate republicano. Política significa um pouco aquilo que nós tivemos e visualizamos lá quando a Câmara dos Deputados votou pela primeira vez a aceitação, a admissibilidade do processo de impeachment. Política significa o seguinte: você está do lado você está do lado de um determinado partido nesse momento e 2 dias depois você está na oposição. Então essa ausência de um debate público, de um debate mais republicano, faz com que a política ela seja o quê? Ela seja esse jogo de interesses, e é justamente esse jogo de interesses que está determinando a pauta do julgamento nesse momento. Então há uma grande pressão dos partidos políticos em torno dessa questão. Sem sombra de dúvida, né? Até porque você tem o quê? Você tem a continuidade, do meu ponto de vista, de uma certa estrutura fisiológica. Por quê? Esses partidos que se beneficiaram apoiando o PT e o governo Dilma, eles estão agora apoiando o governo Temer, mas também buscando o quê? Benefícios, muitas vezes, do ponto de vista partidário. E não necessariamente pensando o conjunto do país, pensando o país a longo prazo. A gente volta já já com o Jogo do Poder. Voltamos com o Jogo do Poder e hoje recebemos o professor de Ética e Filosofia Política, Clodomiro Banvart Júnior. Clodomiro, depois de quase 9 meses de indefinição, o processo de cassação do deputado Eduardo Cunha ficou para o dia 12 de setembro, que é uma segunda-feira. Depois da votação da presidente afastada, será essa votação? Há mais uma manobra política nesse caso ou não? Olha, eu acho que tem vários elementos aí dentro. Por exemplo, você marcar o julgamento do Eduardo Cunha para uma segunda-feira e justamente no período do processo eleitoral, onde o Congresso Nacional terá vários candidatos ali, vários deputados concorrendo às prefeituras e também apoiando nas suas bases eleitorais, você encontrará certamente uma dificuldade de quórum, né? Então isso pode ser um elemento para protelação, né? Para que esse julgamento, essa sessão, ela seja jogada mais para frente e com isso o próprio Eduardo Cunha, que é hábil em fazer política, ele possa ganhar um pouco mais de tempo e se articular melhor para que ele não venha a ser cassado. Então acho que corre-se esse risco com certeza. Ele foi afastado em maio, né, pelo Supremo Tribunal Federal e em julho renunciou à presidência. Todo esse tempo é uma manobra política também, ele já tem uma base aliada que vai fortalecer ele nas votações ou não? Olha, tudo indica que ele tem sim, ele tem um grande apoio, né, ele tem uma penetração muito grande dentro do Congresso Nacional. E lembre-se, o ano passado, sobretudo, né, com a força que ele teve à frente da presidência, nós tivemos ali um ano de
de muitas votações, né, em razão do poder que eles exerciam no controle de pautas. Isso demonstra que o Eduardo Cunha tinha, de certa forma, um poder muito maior que muitos partidos dentro do Congresso Nacional, né? Então, acho que esse poder ele pode ter enfraquecido um pouco, esvaziado um pouco, mas ele ainda continua sendo um cara perigoso no sentido de informações que ele ocupa, até porque há, né, no cenário aí a possibilidade que ele venha fazer, né, já foi sinalizado isso, que ele venha fazer uma delação premiada. Então ele se torna perigoso nesse aspecto, né? Um homem que tem muitas informações e que pode trazer informações bombásticas, reveladoras, que comprometam também boa parte do Congresso Nacional. Em sua análise, ele vai ser cassado ou não? Olha, é até difícil de falar sobre isso. Se você compara o caso da Dilma e dele, existe hoje uma sinalização muito forte de que a Dilma, de fato, ela vai ser afastada, a não ser que você tenha algum fator exógeno, externo, como a Lava Jato, por exemplo, que traga alguma outra informação que venha comprometer, né, sobretudo a figura do Michel Temer. Agora, em relação ao Cunha, é complicado, né? Porque, por tudo que foi demonstrado nesse período, a sua habilidade de fazer política dentro do Congresso Nacional, eu fico aí com um certo receio, um certo ceticismo. De qualquer forma, se essa votação de fato ocorrer e se efetivar agora no dia 12, dentro do processo eleitoral, seria muito difícil o Congresso Nacional absolvê-lo. Por quê? Porque há uma tentativa de dar uma resposta à sociedade, ou seja, o Congresso Nacional tem que dar uma resposta à sociedade. E essa resposta, num período eleitoral, véspera das eleições municipais, que os nossos deputados certamente não terão o objetivo de ficarem feio aí na foto do processo eleitoral. As duas votações vão acontecer antes das eleições municipais, né? Tanto da Dilma quanto do Cunha, pelo menos de praxe. Isso com certeza vai influenciar também nas eleições municipais, né? Eu acho que isso tem um peso bastante significativo, né? Porque se você olha do ponto de vista da Dilma, havia ali em relação à posição da sociedade, uma insatisfação muito grande. Então, de certa maneira, o impeachment ele responde, ele é uma forma de responder, do Congresso Nacional responder à sociedade. Em suma, é o sistema político dando uma resposta para a sociedade. Em relação ao Cunha, seria a mesma coisa. Quer dizer, esse desgaste todo em relação à corrupção que perpassa o histórico dele, seria também uma forma do Congresso Nacional responder à sociedade. Dentro do processo eleitoral, né, nesse percurso, eu acho que seria muito difícil ele ser absolvido. Agora, se isso for protelado para depois das eleições, em razão da ausência de quórum no dia 12, aí ele tem, talvez, chance de ser absolvido no sentido de escapar da cassação. A insatisfação da população é grande nessa questão também da impunidade, né? Isso também pode influenciar, mas a participação também da comunidade na eleição não deixa de ser importante, né? Não deixa de ser importante, é sumamente importante, e eu acho que o que nós temos no horizonte, sobretudo para essas eleições agora, é a marca que desde 2013 para cá nós temos o quê? Nós temos um processo de manifestação nas ruas. Então o político hoje está um pouco mais atento, ele sabe que a sociedade está se manifestando. Aquela apatia política que nós vimos desde lá da década de 90, de 92, com o impeachment do Collor até 2013, essa apatia está distante hoje do horizonte. Ainda que nós tenhamos uma polaridade política, é quase que torcida de futebol, o meu time contra o seu, né? E isso, de um certo ponto de vista, é ruim, porque na medida que você se aprisiona num partido ou num grupo, você impede o debate, né? Você não vai permitir um diálogo de convencimento pelo melhor argumento. Você já está o quê? Posicionado ideologicamente. Mas mesmo assim, eu acho que essa polaridade ela é melhor do que a apatia política, né? Então essa polaridade ela reflete para os candidatos que a sociedade não está dormindo, a sociedade está acordada, a sociedade está atenta, a sociedade está participando. Ainda que polarizada, ela está acompanhando a política. Voltamos já com o Jogo do Poder e o assunto do próximo bloco será eleições municipais. Te esperamos. Voltamos com o Jogo do Poder e agora vamos com os destaques da semana direto de Brasília. O plenário do Senado decidiu que a presidente afastada Dilma Rousseff será julgada por crime de responsabilidade.
No início da sessão, aliados de Dilma apresentaram várias questões de ordem e chegaram a pedir a suspensão do processo por conta de denúncias envolvendo o presidente interino Michel Temer. Mas o presidente do STF negou e os argumentos dos senadores contrários ao impeachment, que alegam falta de razões para levar Dilma Rousseff a julgamento e que as contas da presidente afastada sequer foram julgadas, não foram suficientes para convencer os colegas. Com isso, o processo de impeachment da petista entra na reta final. As empresas filantrópicas são motivo de polêmica nas discussões sobre a reforma da Previdência. Especialistas e centrais sindicais defendem o fim dos incentivos fiscais para o setor. As filantrópicas se defendem e dizem que o retorno para a sociedade é bem maior que o custo por não pagar impostos. O corte de incentivos pode obrigar as entidades a recolher 19 bilhões de reais aos cofres públicos. A resposta das filantrópicas veio com a divulgação de uma pesquisa que mostra que o hospital beneficente deixa de pagar impostos, a contrapartida é de R$ 735 em atendimento à população. Hoje, 53% dos atendimentos da rede pública são feitos pelas Santas Casas e hospitais filantrópicos. Na área da assistência social, a taxa de retorno é de R$ 573 a cada R$ 100 de renúncia fiscal. Uma proposta feita pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, tem provocado muita polêmica. Ele sugeriu a criação de planos de saúde de baixo custo para oferecer serviços básicos. Representantes dos médicos e entidades de defesa dos direitos dos consumidores reclamam que não foram ouvidos e que a medida é uma tentativa de sucatear o sistema público. Entre as críticas está a possibilidade de limitação da cobertura de procedimentos mínimos definidos pela Agência Nacional de Saúde. O Conselho Federal de Medicina acredita que a liberação só vai beneficiar empresários da saúde suplementar, que movimentaram cerca de 180 entre 2015 e o primeiro semestre deste ano. No Brasil, apenas 25% da população tem plano de saúde. Voltamos com o terceiro e último bloco com o entrevistado dessa semana, que é o Clodomiro Banvart Júnior, professor de Ética e Filosofia da UEL. Vamos discutir agora, debater aqui as eleições municipais. Vamos puxar um pouquinho para Londrina. Nós já temos uma definição. Walter Orsi, do PSDB, Marcelo Beninati, do PP, Sandra Graça, do PRB, Paulo Silva, do PSOL, Odarlone Orente, do PT, Flávia Romagnoli, da Rede, Luciano Odebrecht, do PMN e André Trindade, do PPS. Nós já temos um cenário, então podemos analisar profundamente o que está acontecendo. Todos estão disputando a Prefeitura de Londrina. Como é que o senhor avalia esses nomes e a Prefeitura Municipal hoje? Olha, eu acho que Londrina só tem a ganhar com a disponibilidade de 8 nomes concorrendo à prefeitura. Acho que isso é importante, mostra um certo ecletismo importante no cenário político. Agora, eu acho que fica muito difícil para nós aqui em Londrina classificarmos esses nomes em razão dos partidos que eles ocupam, né? Até porque não há muito uma questão ideológica nesse momento relacionada às eleições municipais. O que nós temos em Londrina, do meu ponto de vista, é muito mais uma avaliação de modelos de gestões, né, de gestão da administração pública. É isso que está sendo colocado e é isso que a população vai acabar escolhendo, né? Até porque se você coloca a questão partidária, né, será que ela vai ter influência direta aqui? Será que o PT, o candidato do PT, vai responder pela crise do PT nacional? Talvez não. Será que, por exemplo, o candidato do PSDB ele vai responder pela crise também do governo estadual? Eu creio que essas discussões mais ideológicas, de fundo partidário, ela não vai ter uma conotação muito forte aqui em Londrina. Eu acho que os candidatos, eles estão, na verdade, relacionados a 2 modelos de gestão pública que foi se construindo ao longo da história da cidade de Londrina. De um lado você tem a gestão do Quiref, muito bem avaliada, né? Então ela, na verdade, ela se desponta depois de um cenário de grande crise que nós tivemos na administração pública, e de outro lado você tem outro modelo que também teve um papel importante na cidade de Londrina, que do meu ponto de vista é representado hoje pela candidatura do Marcelo Beninati. Então é interessante por quê? Porque na eleição passada nós tínhamos o Marcelo, que era um ex-vereador, e o Quiref, que na verdade era um desconhecido. Hoje nós temos o quê? Nós aumentamos, nós congregamos a biografia desses 2 nomes, na medida que o Marcelo hoje é um deputado federal,
muito bem votado na cidade de Londrina, e por outro lado você tem o Quiref, que de desconhecido se tornou um prefeito que tem uma gestão altamente positivamente avaliada. Então, no fundo, nós temos dois modelos, né, que representam um passado da história de Londrina, que estarão disputando aí os próximos 4 anos da gestão pública, né, da administração pública. E esses candidatos que aparecem, eles vão, na verdade, do meu ponto de vista, estar na constelação desses dois modelos, né? O Walter Orsi, André Trindade e Sandra Graça, me parece que se aproxima mais do modelo da administração do Quiref. Isso fazendo um contraponto ao Marcelo Bellinati. E aí você tem o quê? No meio, você teria a candidatura do Luciano Odebrecht, do candidato do PT, o Dalone, o Paulo Silva, do PSOL, e também a Flávia Romagnoli, da Rede, que estariam aí nesse meio, né, fazendo críticas aos dois lados, né? Então, acho que nós teremos aí uma eleição polarizada, mas um pouco mais equilibrada do ponto de vista da distribuição das siglas partidárias. Nós temos também duas ausências interessantes a gente para analisar aqui, que é o próprio Alexandre Quiref, que desconhecido virou um nome forte na eleição, e o próprio Luiz Carlos Rauli, que é o deputado federal que sempre, nas últimas eleições, participou, mas não concorrerá esse ano pelo PSDB. A ausência dos dois vai influenciar bastante nessa eleição ou não? Então, eu creio que não, porque no caso do Alexandre Quiref, o modelo de gestão que ele deixa para a cidade, na verdade, está o quê? Está distribuído em 3 candidaturas. Então, mesmo que ele não esteja concorrendo, eu acho que aí ressalta-se a coerência dele com todo o discurso que ele fez, né, de terminar uma gestão dentro do partido que o elegeu, de assumir que ele não seria candidato e, de fato, né, sempre contrário à reeleição, e confirmando isso, não sendo candidato nesse momento, eu acho que esse modelo ele se distribui nesses partidos, né? Em relação ao Rauli, o Rauli ele é muito conhecido pelo trabalho exercido fora, né? Nunca conseguiu chegar à prefeitura de Londrina, mas o PSDB sempre teve um papel muito importante na cidade, né? Então acho que não tem uma implicação direta em relação à não presença dele concorrendo. O que importa de fato é a presença do PSDB. E eu acho que o PSDB em Londrina volta para a sua posição originária. Na eleição passada, devemos lembrar que o PSDB apoiou o Marcelo Bellinati. E agora vai, na verdade, concorrer contra o Bellinati, que foi o quê? Estampando aí a tradição que o PSDB sempre ocupou em relação ao Bellinati. Esse fenômeno Quiref pode acontecer nessa eleição? Olha, eu acho que nós temos um cenário um pouco diferente agora para que isso aconteça. Porque lá atrás, nós tínhamos o quê? Uma crise muito grande, né? Devemos lembrar que a última administração em Londrina, ela começa com o 3º turno, né? Ela termina com um prefeito cassado e um vice preso, né? Então, assim, uma estrutura de crise ética muito grande. Então, nesse cenário, desponta um novo, né? Agora, nessa eleição, me parece que nós temos o quê? A recolocação da polaridade que nós sempre tivemos na cidade de Londrina. De um lado, o modelo de gestão praticado pelo Antônio Bellinati, né, o tio do Marcelo Bellinati, que tem praticamente uma adesão muito grande na cidade, né? Veja, um candidato que sempre tem um elevado grau de votação. O tio dele foi prefeito por 3 vezes. Então, quer dizer, expressa um anseio de uma parte da sociedade. E o Quiref, ele coloca agora um outro modelo que faz contraponto a esse, que também tem uma aceitação expressiva de outra parte da sociedade. Então, nós vamos novamente o quê? Recriar a polarização no momento de estabilidade ética, do meu ponto de vista, né? Nós vamos reeditar em Londrina essa polaridade que já foi vista no passado, por exemplo, de um lado com Rauli e de outro com Antônio Bellinati. Então nós vamos colocar uma nova edição dessa polaridade e a sociedade, de certa forma, de maneira muito madura, muito atenta, vai escolher aquilo que ela acha mais coerente, mais coerente para a administração pública da cidade. Menos tempo e menos dinheiro. Essas eleições é um fenômeno novo que aconteceu pela decisão do STF, né? Menos dinheiro para gastar e menos tempo de campanha, 45 dias. Isso pode prejudicar os partidos menores ou não? Eu acho que prejudica muito os partidos menores, prejudica também os nomes que não são conhecidos, até porque você precisa de um espaço de tempo para apresentar as suas propostas, para se fazer conhecido. E veja, a legislação eleitoral ela impede
toda essa manifestação no período pré-eleitoral. Então nós temos um período muito reduzido para esse debate público. Eu acho que isso foi um prejuízo muito grande para a democracia, porque a democracia se faz com ampliação de informações e não com a restrição. Nós tivemos um processo muito grande de restrição de informações. Do ponto de vista do candidato e do partido, ele teve que uma diminuição da sua manifestação pública. E da parte nossa, como cidadão, como eleitor, nós tivemos uma diminuição do acesso à informação. Então isso é muito grave e muito prejudicial para a democracia. Sobre o pretexto do quê? De que nós precisávamos de campanhas mais baratas. Eu acho que não é o caminho. Esse não é o caminho ideal para você diminuir o custo de campanha. Eu creio que muito provavelmente essas eleições serão um laboratório para testar esse modelo e, do meu ponto de vista, um modelo que não vai dar certo. Nós vamos ter que repensar a legislação daqui para frente. Clodomiro, a gente agradece a sua presença. Muito obrigado. A gente deseja a você uma ótima semana. Muito obrigado pelo carinho de audiência e voltamos no próximo domingo às 11h30 da noite com mais um Jogo do Poder.